Retornando aqui o vídeo. Deu um problema aqui no sistema, mas de volta para transmitir. Que Deus abençoe a cada um que vai estar assistindo essa live. Como eu já havia dito, eu já preguei sobre esse texto antes, mas porém, a palavra de Deus ela é um renovo para nossas vidas. Isaías capítulo 55, versículo 6. A palavra do Eterno irá falar conosco. Buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Invocai enquanto está perto. Versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Louvado seja Deus. Queridos, profeta Isaías, o homem de Deus, homem onde a qual, dentro das escrituras sagradas, iremos observar que o profeta Isaías, bem antes de Cristo, Deus já estava usando o profeta Isaías bem antes de Jesus, ao falar sobre a vinda do Messias. Eu li o versículo 6 do capítulo 55 de Isaías, e agora estou explicando quem era o profeta Isaías. Observe-se que a Bíblia, ela é um manual para nossas vidas. Dentro das escrituras sagradas nós temos resposta para tudo, para cura, para a vida eterna, para a libertação, para tudo nós temos respaldo. Nesse versículo 6 do capítulo 55, onde nós lemos, iremos observar que a Bíblia está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Mas para mim entender esse contexto bíblico, eu tenho que voltar no versículo 1. Para mim compreender o texto, eu tenho que ler do começo até o final. Observe-se que no versículo 1 de Isaías, do capítulo 55, iremos observar o convite de Deus, o convite universal. Oh, glória! E esse convite que Deus faz para mim e para você é o convite para a salvação eterna. Esse convite que Deus faz para mim e para você é um convite a todos que estão necessitados de Deus. Observe-se que no versículo 1 o profeta Isaías irá dizer: ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e vós que não têm dinheiro, vinde e comprai e comei. Observe que esse é o convite que Deus está fazendo para nós. E o convite é: vocês que têm sede, vinde às águas. Oh, glória! Sabe o que representa isso? João capítulo 4, versículo 14. A Bíblia irá falar conosco: mas aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água que salta para a vida eterna. Então o profeta Isaías, sendo usado por Deus, está dizendo: vós que tem sede, vem, experimenta dessa água, essa água que é de graça, essa água que jorra para a vida eterna, e essa água se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do Deus Altíssimo. Jesus ainda cura, Jesus ainda liberta, Jesus ainda transforma, Jesus ainda faz o milagre,
Jesus ainda faz grandes coisas, bastamos nós crermos e entregarmos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Louvado seja Deus. Aí observe-se que nesse contexto bíblico, a palavra está dizendo: e vós que tem sede, vinde às águas. É um convite. E vós que não tem dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço de vinho e leite, ou seja, é de graça. Esse convite universal para a salvação, esse convite para abandonar os pecados, esse convite para retornar para a presença de Deus, esse convite para renovar a aliança, é de graça, sem preço de dinheiro. É por isso que o profeta está dizendo: vinde e comprai, aleluia, e comei. O sangue de Cristo já foi derramado naquela cruz do Calvário, por mim que sou pecador e por você. Louvado seja Deus. O interessante nessa passagem é que no versículo 2 iremos observar que o profeta Isaías, sendo usado por Deus, ele irá continuar falando com o povo de Israel, dizendo: e por que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? Observe-se que a maioria das vezes, nós seres humanos, gastamos o nosso tempo em coisas que é em vão. A maioria das vezes eu e você gastamos o nosso tempo naquilo que não pode nos satisfazer. Mas se eu e você nos rendermos aos pés do Deus Altíssimo e gastar o nosso tempo nos pés do Senhor, grandes coisas Deus pode operar na minha e na tua vida. Bastamos nós não perdermos o tempo e nos gastarmos na presença de Deus. E era isso que o profeta Isaías estava querendo dizer para o povo de Israel, dizendo: por que vocês gastam o teu tempo naquilo que não pode te satisfazer? Esse é um convite universal para nossas vidas, meus amados. E a maioria das vezes nós gastamos o tempo em coisas em vãs. Gastamos nosso tempo naquilo que não pode nos satisfazer. Mas Jesus, Ele é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Jesus derramou aquele sangue na cruz do Calvário por mim e por você. E o profeta está dizendo: ouve-me atentamente e comei o que é bom. O que é bom para mim e para você? O profeta está querendo dizer nesse exato momento, quando o profeta Isaías está dizendo: ouve-me atentamente, observe-se, ouve-me atentamente. O convite que o profeta está fazendo, sendo usado por Deus, é o convite da salvação. E o profeta em seguida vai dizer: comei o que é bom. Oh glória! O que é bom? A palavra de Deus. A palavra de Deus é bom para a nossa vida, é viva e eficaz. E é por isso que nós temos que gastar o nosso tempo, o nosso ouvido, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia! Comei o que é bom, meus amados. Comei o que é bom, o fruto que é bom,
O que? A palavra que edifica, cura, liberta. É por isso que o profeta está dizendo: por que vocês gastam o seu dinheiro naquilo que não pode vos satisfazer? Mas ouve-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Aleluia! O que é bom para mim e para você é a palavra de Deus, quando ela é pregada, explicada verdadeiramente, quando a palavra ela nos confronta, quando a palavra manda eu e você abandonar os nossos pecados, nos arrepender. Isso é bom, isso é um mantimento bom. A comida boa é uma palavra boa. Ah, irmão, mas a palavra confrontou porque eu e você às vezes precisa se consertar. Isso é bom, porque Jesus não quer ver nossa alma lançada no fogo do inferno. Louvado seja Deus. Meus queridos, e o profeta Isaías irá continuar falando com o povo de Israel. Versículo 3 vai dizer: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouve, a vossa alma viverá, porque conosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Ou seja, a palavra de Deus é bem explicada, bem linda. O profeta está falando: ouve-me atentamente. Que quando nós ouvimos a palavra do eterno, a palavra da salvação, há um conserto de vida para nossas vidas. O povo de Israel, ao decorrer do período, o povo andava na desobediência, o povo andava na idolatria, o povo andava fazendo coisas em vãos. Mas Deus sempre levantou um profeta para orientar o povo. Então o profeta Isaías está dizendo: ouve-me atentamente. E ao mesmo tempo o profeta Isaías está dizendo para o povo de Israel, que quando nós damos ouvido atentamente e comemos aquilo que é bom, que é a palavra de Deus, Deus traz um conserto para nossas vidas. Meus amados irmãos, você que está assistindo essa live, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, Deus traz um conserto para nossas vidas. Quando nós nos arrependemos, Deus traz o perdão para a nossa alma. A palavra de Deus irá dizer conosco: pois se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda iniquidade. Mas nós temos que dar o quê? Ouvido à palavra de Deus. Versículo 4, o profeta Isaías irá continuar falando com o povo de Israel. Vai dizer: e eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e a uma nação que nunca conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Louvado seja Deus. E no versículo 6, aonde nós lemos, a Bíblia irá falar conosco: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Observe-se que eu e você, nós temos que buscar ao Senhor enquanto se pode achar a presença de Deus. Meus amados, a palavra de Deus é tão séria
que no início o profeta está dizendo para nós darmos ouvidos. Depois que nós darmos ouvido, comer da palavra do que é bom, no versículo 6, está mandando nós buscar ao Senhor enquanto se pode achar. E invocar o nome do Senhor enquanto está perto. Sabe o que representa isso? Muitos não creem nisso, muitos até criticam. Mas a igreja há de ser arrebatada há um tempo. Irá acontecer o arrebatamento da igreja. E eu e você, nós temos que buscar enquanto nós podemos achar. Porque vai chegar um tempo que a igreja estará na glória com Cristo. E aqueles que ficar irão bater muitas das vezes nas portas da igreja, irá estar fechada. Por quê? Porque a igreja já está na glória com Cristo. O tempo de buscar a Deus é agora. Qual é o teu impedimento? Qual é a tua peleja? Qual é a tua dificuldade hoje? Entrega nas mãos do Senhor enquanto se pode achar. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca o nome do Senhor, seja na tua casa, no teu trabalho, onde você estiver, que Deus irá manifestar o poder dele sobre a tua casa e a tua vida. E aqui eu encerro essa live, deixando essa palavra de Deus ao teu coração. Irei fazer mais e mais em nome de Jesus. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos que esteve assistindo essa live.